Graça e paz. Sermão por George Muller. Os motivos pelos quais nossas orações recebem respostas. Vamos abrir o 7º capítulo do Evangelho segundo Mateus, onde nos versos 7 e 8 encontramos escrito: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. A promessa aqui proferida pela boca de nosso precioso e adorável Senhor Jesus Cristo, no que diz respeito à oração, é tão plena, tão ampla, tão profunda, tão preciosa quanto poderíamos desejar. E se tivesse sido deixada para nós, amados em Cristo, que devemos fazer uma promessa para nós mesmos em relação à oração, não sei como poderíamos ter ampliado mais do que é dado a nós aqui. Devemos, com a simplicidade de uma criança, buscar nos apegar a esta palavra, pois isso é fé, lançar mão da palavra de Deus e receber o que Deus diz ser verdade sem questioná-lo, apenas descansando nisso. Muitas pessoas pensam que a fé consiste em sentimentos particularmente profundos. Isso é um grande erro. Tem a fé mais forte aquele que é mais capaz, com a simplicidade de uma criança, de receber a palavra de Deus como a verdade de Deus e descansar nessa palavra para ter certeza de que Deus agirá de acordo com sua palavra. 1 Tessalonicenses 2:13 diz: Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. O homem e a mulher que são capazes de receber a palavra de Deus, assim descansar nela, são os mais fortes na fé. E é exatamente isso que devemos almejar continuamente, que estejamos satisfeitos com a palavra de Deus, que recebamos a palavra de Deus e que digamos a nós mesmos: assim será, simplesmente porque Deus o disse. Compare Escritura com Escritura. Tal promessa, como esta em Mateus 7, 7 e 8, devemos levar a sério, por assim dizer, pressioná-la contra o nosso peito como um bom e velho amigo e dizer: meu Deus e Pai, certamente agirá segundo isto, a sua palavra, pois o seu santo Filho Jesus a deu como promessa à Igreja. Mas embora esta palavra de promessa seja tão grande, tão completa, tão profunda, tão preciosa, ainda assim temos que comparar ao mesmo tempo Escritura com Escritura a fim de obtermos ainda mais instrução para que nossos corações possam ainda ser mais longe ampliado, para que possamos estar mais firmemente estabelecidos e para que possamos ver ainda mais claramente o que está na mente de Deus em relação a esta passagem. Compare, por exemplo, uma palavra a respeito da oração, como a temos na Epístola de Tiago, onde lemos assim no 3º versículo do 4º capítulo: Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para consumirdes sobre suas concupiscências. Uma palavra como esta não deve ser deixada de fora, mas deve ser comparada em conexão com a promessa referente à oração. Tiago refere-se àqueles que se chamavam cristãos, discípulos do Senhor Jesus Cristo e que estavam sem oração, como temos na última parte do versículo anterior: pelejais e pelejais, mas não tendes, porque não pedes. Houve alguns que não oraram, depois houve outros que oraram, mas não o fizeram da maneira certa. Pedes e não recebeis, porque pedes mal. Aqui a pergunta naturalmente é feita: o que devo entender por pedir mal? Refiro-me particularmente a isso porque, em meus trabalhos pastorais e em meu conhecimento de dezenas de milhares de cristãos em todas as partes do mundo, descobri repetidas vezes que eles entendiam por pedir mal que todo aquele que não está totalmente livre de pecado, que não é totalmente isento de imperfeições, que tal pessoa não pode esperar obter uma resposta à oração porque pede mal. Agora, evidentemente, esse não é o significado da passagem. Se esse fosse o significado da passagem, é certo que nenhum cristão receberia uma resposta à oração, pois não espero encontrar em nenhuma parte do mundo cristãos totalmente perfeitos, totalmente santos.
Totalmente santos são completamente em todos os sentidos como o Senhor Jesus Cristo era quando estava na terra. Tenho vivido 52 anos como discípulo do Senhor Jesus Cristo e, embora tenha encontrado milhares de homens santos, bons e excelentes, nunca vi um que fosse totalmente perfeito e totalmente santo como o Senhor Jesus Cristo foi quando na terra. O Espírito Santo explica a seguir o significado de pedir mal, para que o consumais em vossas concupiscências. Isto é, se as pessoas pedem coisas para a gratificação de sua mente carnal, para que possam se divertir, para que possam fortalecer a velha natureza maligna e corrompida nelas, então pedem mal e não têm garantia nas Escrituras para esperar que suas orações serão atendidas. Mas se não for esse o caso, se pedirmos a glória de Deus, não pediremos mal. Agora, este parece ser o primeiro e principal ponto com relação à oração, e isso deve estar sempre presente na mente dos filhos de Deus com relação à oração. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Não o nosso mérito, mas o dele. Outro ponto profundamente importante é que deixemos de lado todas as expectativas com base em nosso próprio mérito e dignidade, que em vez disso, pleiteemos o mérito e a dignidade do Senhor Jesus Cristo como base para que nossas orações sejam respondidas. Como o Novo Testamento geralmente expressa, pedimos em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3,17, João 15,16. Agora, assim como o pecador não pode ir para o céu com base em seu próprio mérito e dignidade, mas pode esperar ser admitido na presença de Deus apenas com base no mérito e sofrimento de nosso precioso e adorável Senhor Jesus Cristo, por fé em seu nome, então nós, os filhos de Deus, ao virmos a Deus em oração, temos que deixar de lado todo o pensamento de nosso próprio suposto mérito e dignidade. Devemos renunciar a nós mesmos. Devemos nos agarrar e nos apegar sozinhos a Jesus Cristo. Devemos comparecer diante de Deus como tais que estão unidos a Jesus Cristo ressuscitado, que se escondem nele, que, por assim dizer, apresentam Cristo e se escondem a si mesmos nele, e pedem a Deus que, com base nos méritos e dignidade do Senhor Jesus Cristo, Deus se agrade em responder às suas orações. Agora aqui está nosso conforto. O precioso Senhor Jesus Cristo é digno de receber tudo das mãos de Deus, seu Pai, que está disposto a dar a ele com base em sua obra mediadora por causa da perfeição de seus serviços, por causa de sua santidade imaculada. Se assim nos aproximamos de Deus em oração, temos toda a razão no que diz respeito a esse ponto para esperar uma resposta à nossa oração. João 14,14. Pedireis, eu farei. Outro ponto profundamente importante é que exercitemos fé no poder de Deus e fé na disposição de Deus para responder à oração. Muitos poucos filhos de Deus questionam o poder de Deus. A tentação geralmente é mais frequente no que diz respeito a questionar a disposição de Deus em responder à nossa oração. Ele pode fazer isso, mas ele está disposto a fazer isso? Agora que dizemos a nós mesmos, Deus deu o dom mais seleto que ele tinha para dar a eles, mesmo seu Filho unigênito, e ele nos deu a promessa de que, assim como ele o deu no caminho da graça, ele o fará no caminho da graça. Dá-nos tudo com ele. Romanos 8,32 diz, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele o declarou. Sobre a palavra da promessa devemos descansar e, portanto, dizer, não apenas Deus pode dar, mas o dará com a mesma certeza que eu peço pela glória de seu nome, com a mesma certeza que eu defendo o mérito e a dignidade do Senhor Jesus Cristo. Com tanta certeza ele me dará, por amor de Cristo e com Cristo, o que eu peço de suas mãos. Enfatizo isso porque tenho visto, durante os anos em que conheço o Senhor Jesus Cristo, que sempre que posso em oração acreditar que receberei o que pedi, com certeza isso acontecerá, conforme Marcos 11:24. Marcos 11:22-26 diz, e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus,
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que as coisas que ele diz acontecerão, tudo o que disser ele terá. Portanto eu vos digo, tudo o que desejardes quando orardes, crede que as recebereis e as tereis. E quando vós orar, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 21:22 diz, tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Marcos 9:23, respondeu-lhe Jesus, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Pense em como você se sente quando ora, se acredita que receberá, se exerce fé no poder e na disposição de Deus em responder à oração. Se você acreditar, receberá. Se isso estiver faltando, então você deve primeiro pedir fé, pedir que Deus o ajude a acreditar. Agora suponha que todos esses 3 pontos sejam unidos. Suponha que pedimos aquilo que é para a glória de Deus, suponhamos que pleiteamos os méritos e a dignidade de Cristo, suponha que pedimos com fé, então vem outro ponto profundamente importante. Deus nem sempre nos dá uma promessa com relação ao tempo em que nossas orações serão respondidas. Temos apenas que continuar em silêncio em oração até que Deus dê a resposta. Aqui está o segredo. Milhares e dezenas de milhares de orações respondidas durante os anos em que conheci o Senhor. Mas você me pergunta, quando eles foram respondidos? Milhares e milhares de orações foram respondidas imediatamente, mas muitas depois de dias e semanas apenas, outros depois de meses apenas, ainda outros depois de anos apenas. Aqui Deus trabalha à sua própria maneira porque Ele é Deus, e Ele sempre nos deixará ver que Ele é Deus e que somos suas criaturas, e que Ele age como lhe agrada. Milhares e milhares de minhas orações foram respondidas imediatamente, muitas vezes antes de sair do meu quarto pela manhã, às vezes 2 ou 3 ou 4 respostas à oração enquanto me vestia, ao longo do dia outras respostas, mas nem sempre foi assim. Às vezes tive que esperar dias, semanas e meses. Em outras ocasiões tive que esperar 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20 anos e até mais anos antes que a resposta viesse. Agora, a questão é se estamos dispostos a esperar silenciosamente até que chegue o tempo de Deus. Ele prometeu que atenderá, se os pedidos estiverem de acordo com a sua vontade. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos dele. 1 João 5, 14 e 15. Estou orando agora por 2 pessoas por 33 anos em novembro próximo. Embora eu tenha recebido dezenas de milhares de respostas a orações, ainda assim, neste caso, estou orando pela conversão dessas 2 pessoas, e elas ainda não se converteram. Portanto, você vê, enquanto Deus responde às orações, Ele prova muito a fé. Observação entre parênteses: esses 2 homens foram salvos após a morte de George Muller. Continuando. Tudo isso eu relato para o encorajamento de meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que se eles esperarem pacientemente em Deus, a bênção virá. E quando a bênção vem, ela é tanto mais doce, tanto mais preciosa, quanto mais temos que esperar. Acima de tudo o que pedimos, Efésios 3:20, está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Embora por um lado Deus esteja pronto, apesar de nossas fraquezas, maldades e falhas, para responder às nossas orações, Ele espera de nós honestidade, sinceridade e retidão de coração, e Ele não responde às nossas orações enquanto vivemos em pecado. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir.
Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Assim também Marcos 11, 22 a 26. Salmo 66, verso 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. 1 João 1, 7 e 9. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Devemos ser íntegros e sinceros. A guerra contra as tendências naturais do mal deve continuar e não devemos nos permitir viver em pecado. Se este for o caso, não temos garantia de esperar respostas às nossas orações. O que temos a fazer é esperar em Deus. Portanto, seja encorajado a esperar em Deus e esperar grandes coisas dele, e você descobrirá que nem sua espera nele nem seu exercício de fé serão em vão. Mas Deus no final dará muito mais abundantemente do que você esperava. Além da nossa maior expectativa, receberemos. Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 62, verso 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 130, verso 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Isaías 30, verso 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 40, 29 a 31. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Amém.